que você tem aprendido na vida com seus problemas? Todos somos responsáveis pela natureza, perante as leis divinas. Missionários somos todos nós. Cada um tem seu compromisso com a vida. Só o arrependimento não nos isenta da culpa sobre os males que causamos. Diante de Deus, mais valem nossas ações do que nossas orações. Caminho de Damasco já retornou às suas atividades normais. Jovens se reunirão neste mês em Garça em preparação para a Comenoesp. CFEAC de Vila Araceli comemora seus 73 anos neste mês de janeiro. Ouvinte, muito bom dia. São 11 horas e 29 minutos em Garça. Caro ouvinte, se o programa é bom para você, não se esqueça de recomendá-lo a seus amigos e familiares. Passe o site da Unirádio a amigos e parentes distantes para nos ouvirem ao vivo pela internet. O endereço eletrônico é www.uniradio.com.br, repetindo, www.uniradio.com.br. E atenção, além de você acompanhar este programa ao vivo pela Unirádio, você ainda pode ouvir o Momento Espírita a qualquer momento pelo Facebook e também pelo YouTube, buscando por Caminho de Damasco, Garça. Obrigado pela gentileza de sua atenção. Ouça, reflita e questione. A vida pede posturas conscientes e ponderadas. Use o bom senso. Deus é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face, em qualquer época da humanidade. E se você tem dúvidas, críticas ou sugestões de temas que achem interessantes, telefone, escreva ou nos envie por e-mail ou WhatsApp, que elas serão sempre muito bem-vindas. Quanto mais você participar, melhor será a qualidade deste programa. Você pode se comunicar com o Momento Espírita por telefone durante sua apresentação ou pode usar a internet e nos mandar seu recado em qualquer horário. E atenção para o e-mail de Momento Espírita. momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, repetindo o e-mail de Momento Espírita, momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. O número do WhatsApp para você se comunicar conosco a qualquer momento é o 997 512397 da Vivo. Você também pode escrever para Momento Espírita Rádio Universitária Garça ou nos trazer pessoalmente o seu recado. Contamos com sua participação. Preste atenção ao livro que vamos sortear logo mais entre os ouvintes que nos telefonarem até o meio-dia, dizendo que estão ouvindo o Momento Espírita. Um Novo Recomeço, do Espírito Antônio Carlos, recebido pela médium Vera Lúcia Marinzec de Carvalho. O que acontece quando a vida está muito boa e somos surpreendidos pela morte? Esta é a história de um empresário controlador que, no auge de sua carreira, partiu repentinamente desta vida e acordou no mundo espiritual. Um Novo Recomeço é uma publicação da editora Petit e já foi distribuído pelo Clube do Livro Espírita de Garça. No domingo passado, quem ganhou o livro foi a ouvinte Benedita Marcílio Moreira, residente em Garça. Ligue para o telefone fixo 3471-0700, aqui da Unirádio, ou para os seguintes celulares. O celular da Vivo, 997-512397, ou para o celular da TIM, que é o 981-792405, até o meio-dia, e concorra a um exemplar do romance mediúnico Um Novo Recomeço. Você pode utilizar também o WhatsApp para se comunicar conosco agora ou a qualquer momento. Use para isso o número da Vivo, 997-512397. Participe do programa. Mande seu recado, sua crítica, sua sugestão, sua pergunta. Lembre-se, o novo e-mail de Momento Espírita é momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Esta é a edição número 2024 de Momento Espírita, 45 anos no ar.
Gustavo Souza é o responsável pela edição sonora deste programa. A apresentação, Juliana e Cláudio. Participações, Marco Antônio, Luiz Eduardo e Sônia. Na secretaria, Luiz Eduardo e Benevides. Ligue agora. Momento Espírita. Um tempo de paz. Ouvinte de Momento Espírita, muito bom dia. Um estudante de uma universidade do Reino Unido inventou uma espécie de microgeladeira de vacinas que tem o potencial de salvar 1,5 milhão de vidas por ano, segundo a Organização Mundial de Saúde. Criado por William Broadway, o pequeno aparelho que pode ser carregado numa mochila lhe rendeu uma vaga entre os finalistas de um dos prêmios de tecnologia mais prestigiados do mundo, o James Dyson 2016, organizado pela instituição homônima para incentivar jovens designers a solucionar problemas cotidianos. É comum a pessoa, ao tomar ciência de uma notícia tão boa, imaginar a genialidade desse jovem e ficar pensando por que isso aconteceu justamente com William. Porque Deus não lhe deu também uma capacidade semelhante para poder deixar ao mundo um legado tão importante e ao mesmo tempo sentir-se totalmente realizado. Na maioria das vezes, quase sempre reclamando da vida, acreditamos que estamos vivendo neste mundo para aproveitar o melhor da nossa existência em termos de vida fácil e excesso de conforto, de preferência sem problemas. Mas, por outro lado, acreditamos também que a vida não tem sido suficientemente boa para conosco em vista dos muitos problemas e sofrimentos. Por isso mesmo, não poupamos queixas e reclamações. Quando olhamos a vida deste ângulo de visão, devido à nossa acanhada condição espiritual, vemos o agora, vemos apenas o imediato e esquecemos de avaliar o todo do significado de nossa existência na Terra, que vai da concepção à desencarnação. Não é bem o que acontece em geral para o espírito desencarnado, quando lhe é facultada uma visão mais ampla e profunda da vida. Ao reencarnar, a grande maioria da humanidade, numa fase intermediária de evolução no planeta, assume vários compromissos. O primeiro desses compromissos que o espírito assume é consigo mesmo, com a sua própria vida, com a sua integridade física e moral, com o seu caminhar evolutivo. O segundo é com a família, com as pessoas mais próximas, aquelas com quem vai conviver. E o terceiro e último compromisso é com a sociedade e, enfim, com toda a humanidade, pois hoje cada um de nós é um cidadão do mundo. Não nascemos para sofrer, nascemos para aprender, para crescer, para desenvolver nossas potencialidades espirituais, visando a nossa realização integral. Os problemas e sofrimentos são contingências das situações que, na maioria das vezes, nós próprios criamos por falta de percepção e habilidade para viver. Mas uma coisa deve ficar bem claro. Reencarnamos para aproveitar a vida e evoluir. E como parte desse processo de evolução, reencarnamos para dar a nossa parcela de cooperação para o bem da humanidade. Portanto, o que o jovem William Broadway acabou de fazer para o mundo com sua invenção deve fazer parte de seu compromisso de vida, mas certamente não é o único bem que ele vai deixar. Assim, acontece com cada um de nós, caro ouvinte, porque estamos vivendo, porque estamos aqui, o que nos compete fazer no âmbito da nossa vida, de acordo com as nossas condições, o que vamos deixar aqui depois de nossa partida. Cada espírito carrega na sua consciência determinados compromissos, dos quais certamente prestará contas. Muitas vezes, o compromisso maior está no seio de sua família, nos círculos mais estreitos de suas relações, no ambiente de seu trabalho ou no âmbito de sua comunidade. A pergunta que fica é esta: será que estamos dando conta de nossa parte nos planos de Deus? Pense nisso. Momento Espírita. O rádio é do ouvinte. Prezado ouvinte, prezada ouvinte de Momento Espírita,
Aguardamos suas perguntas, comentários, críticas ou sugestões. Sua participação enriquece o programa. O mais importante é falar sobre o que os ouvintes querem saber. Perguntas formuladas no domingo serão respondidas nas edições seguintes, pois temos o cuidado de pesquisar o assunto e dar respostas mais bem elaboradas. E vamos à primeira participação de hoje. E ela vem do nosso habitual ouvinte Cristiano, da cidade de Veracruz, que pede um esclarecimento sobre a questão 336 do livro O Consolador, de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Vamos ler e interpretar a pergunta e a resposta desta questão. A pergunta feita a Emmanuel é a seguinte: o culpado, arrependido, pode receber da justiça divina o direito de não passar por determinadas provas? Pergunta-se, portanto, se uma pessoa que cometeu um grave erro, por exemplo, prejudicou alguém, se ele vier a se arrepender do mal que fez e se pedir a Deus para não sofrer mais em decorrência do erro que praticou, se assim ela pode se livrar de alguma prova ou expiação em razão do mal que fez. A resposta de Emmanuel é a seguinte: a oportunidade de resgatar a culpa já constitui em si mesma um ato da misericórdia divina, e daí consideramos o trabalho e o esforço próprio como a luz maravilhosa da vida. Estendendo, todavia, a questão à generalidade das provas, devemos concluir ainda, com os ensinamentos de Jesus, que o amor cobre a multidão de pecados, traçando a linha reta da vida para as criaturas e representando a única força que anula as exigências da lei de Talião dentro do universo infinito. A forma como Emmanuel responde à pergunta é um tanto complexa, porque envolve vários conhecimentos que ele supõe que o leitor já tenha adquirido. Por isso, vamos tentar simplificar para o entendimento do Cristiano e dos demais ouvintes. Em primeiro lugar, Emmanuel está dizendo que a misericórdia de Deus em relação aos erros que cometemos manifesta-se através do arrependimento e do esforço que podemos fazer para nos corrigir e superar esses erros. Isto quer dizer que, ao nos conceder a oportunidade de correção, Deus já está atendendo às nossas necessidades, já está sendo misericordioso conosco. O caminho da regeneração e do crescimento espiritual, que nos leva ao aperfeiçoamento, nunca é fácil de percorrer, pois não é fácil para nenhum de nós, tendo prejudicado alguém, sofrer a dor do arrependimento e caminhar em sua direção a esse alguém para lhe pedir perdão pelo prejuízo que causamos. No entanto, não há outro caminho. Se queremos crescer diante de Deus e de nós mesmos para nos sentir em paz, e esse caminho será tanto mais difícil quanto maior forem nosso egoísmo e nosso orgulho. Vamos dar um exemplo. 2 amigos, Pedro e Paulo, desempregados, resolvem abrir um negócio mediante um financiamento. O negócio prospera e, quando tudo parecia correr bem, Paulo dá um golpe e Pedro, traído pelo amigo, é obrigado a se afastar, levando todo o prejuízo, de tal modo que nunca mais conseguiu se reabilitar. O tempo passa e Paulo só vai se arrepender do que fez a Pedro e a sua família algum tempo depois de seu desencarne, já na espiritualidade. Arrependido, Pedro pede a Deus que o perdoe, pois antes era um fraco e ignorante, não sabia o que estava fazendo. Será que Deus o perdoa? Claro que o perdoa, pois Deus é a suprema misericórdia. Diante disso, Cristiano, podem ocorrer 2 situações. Primeiro, é Pedro que não perdoa Paulo, pois, além do prejuízo material que sofreu, juntamente com sua família, ele carrega a mágoa da traição do amigo. Neste caso, mais cedo ou mais tarde, Paulo terá que se haver com Pedro e seus familiares, em outra encarnação. Segunda situação. Apesar da traição, Pedro acaba perdoando Paulo, compreendendo sua ignorância e sua fraqueza. Nesse caso,
É preciso saber agora se Paulo vai se perdoar a si mesmo. Se ele será capaz de encarar sua consciência e dizer para ela que está tudo bem, que não precisa pagar nada do prejuízo que causou. A consciência moral é o nosso mais implacável juiz. É ela quem vai dizer, em última instância, se está tudo resolvido mesmo. Caso contrário, de seu julgamento decorrerá uma condenação, que vai se manifestar em Pedro como um sentimento de culpa. Paulo, diante desse auto-julgamento, ele mesmo, mais cedo ou mais tarde, decidirá voltar a uma nova encarnação para se reconciliar com Pedro, de alguma forma, não só para sentir que realmente foi perdoado, mas, sobretudo, para sentir-se livre da culpa que carrega e ficar em paz consigo mesmo. Veja, portanto, cristiano, que a questão do erro, da mágoa, da culpa, do arrependimento, do perdão e da reparação é mais complexa do que geralmente se imagina. Porém, na lei de Deus, tudo tem solução, e todos têm oportunidade de se reconciliar consigo mesmo, para alcançar a paz de consciência, ou seja, a felicidade pelos seus próprios méritos. E do ouvinte Anderson Lima, residente na Araceli, recebemos 2 perguntas. A primeira é a seguinte: derrubar as matas, contaminar os rios, poluir o ar, também são pecados contra Deus? Oportuna sua pergunta, Anderson. Ainda é comum as pessoas considerarem que Deus está sempre em nosso encalço, seguindo-nos passo a passo, vigiando-nos em todo momento e tomando nota de todos os nossos erros para, depois de computado o estrago que fizemos, desferir contra nós os castigos que merecemos. Esta ideia, na verdade, é ingênua e ultrapassada, porque não corresponde à ideia de Deus que Jesus nos passou. Quando pensamos num Deus que castiga e manda seus filhos para o inferno, estamos deturpando a ideia de Deus que Jesus nos passou. Em doutrina espírita, aprendemos que Deus governa o mundo pelas suas leis, visando ao bem de todos. Por isso, todos estamos submetidos às leis da natureza, conforme lemos no Livro dos Espíritos, questão número 964. Qualquer ato que praticamos contra o próximo ou contra a natureza aciona os mecanismos da lei natural, provocando reações que para nós podem se manifestar a curto, médio ou longo prazo. Assim, quando o homem polui o rio, ele não está atingindo somente o rio, mas está prejudicando a si mesmo. O rio poluído, que até então era um benefício, passa a ser um perigo para a vida, contaminando a água, matando os animais e os vegetais que nele viviam. A lei natural não para de funcionar só um instante. O resultado vai se mostrando cada vez mais desastroso, sob todos os pontos de vista, atingindo a tudo e a todos, principalmente o próprio homem, o causador desse desastre ecológico. Essa é a consequência natural da poluição, em que o pecado que o homem cometeu volta contra ele mesmo, fazendo prevalecer a lei de Deus. Quando não valorizamos a natureza e todos os elementos que dela participam, estamos deixando de valorizar a nós mesmos, porque nós, seres humanos, somos natureza. Nós fazemos parte desse conjunto perfeito e harmonioso que é a vida. Agindo mal, sofremos as consequências de nossas ações. Agindo bem, colhemos os benefícios que nossas ações proporcionam. Não é por outra razão que a humanidade se vê hoje diante de um dos maiores problemas de sua história, a destruição dos recursos naturais, percebendo que a natureza está reagindo às agressões praticadas contra ela. Portanto, Anderson, cada um de nós, no âmbito de suas ações, também está cometendo pecados contra si mesmo a todo instante, quando não se esforça por ter uma vida mais condizente com as leis naturais. Isso acontece, por exemplo, quando abusamos da saúde, para depois sofrermos mais cedo ou mais tarde as consequências dos nossos excessos. Podemos assim errar individual ou coletivamente, pecando contra a natureza e sofrendo depois os efeitos desagradáveis de nossas infrações.
E atenção ouvinte, você pode se comunicar com o programa agora pelo telefone fixo 3471-0700 ou pelos seguintes celulares, o da Vivo, que é o 997-512397 e o da TIM, que é o 981-792405. Lembre-se, pelo telefone da Vivo, que é o 997-512397, você pode falar conosco pelo WhatsApp a qualquer momento. Participe! A outra pergunta do ouvinte Anderson Lima. Se uma pessoa escolheu uma religião errada e ela seguiu essa religião a vida toda, mas nunca deixou de ser uma boa pessoa, para onde ela vai depois da morte? Um educador dinamarquês chamado Søren Kierkegaard, que viveu no século XIX, poeta, teólogo e crítico social, certa vez propôs o seguinte problema para as pessoas que viviam discutindo religião. Eis o problema que ele propôs. Um homem verdadeiro faz um pedido a um Deus falso, e um homem falso faz um pedido a um Deus verdadeiro. Pergunta-se, a qual desses homens o Deus verdadeiro atenderá? A resposta não pode ser outra. O Deus verdadeiro atenderá ao homem verdadeiro, mesmo que a sua crença seja falsa. Pois o Deus verdadeiro não pode concordar com o homem falso, mesmo que sua crença seja verdadeira. Percebeu onde queremos chegar, Anderson? É uma questão de bom senso. Logo, respondendo à sua pergunta, podemos afirmar que vai acontecer ao homem que você cita o que acontece a todos os homens de bem, quando deixam esta vida. Essa questão de religião certa e religião errada é uma concepção humana e depende do ponto de vista de cada um. Na verdade, a religião só é boa quando ela consegue manter o seu fiel no bom caminho. Não importa qual seja essa religião. O que importa é que o homem faz de sua religião no dia a dia de sua vida. Se a religião ensina a praticar o bem e a evitar o mal, se ela ensina o amor ao próximo e até ao inimigo, ela é a religião certa, porque está atendendo a necessidades fundamentais do ser humano, conforme os ensinamentos de Jesus, Buda, Sócrates e outros mestres da humanidade. Esta questão faz lembrar aquele célebre episódio do encontro de dois grandes líderes religiosos que aconteceu no ano de 2001, por ocasião de uma reunião de lideranças religiosas na ONU, Organização das Nações Unidas, em Nova York. Este fato foi contado por Leonardo Boff, ex-padre católico, e se refere às conversas que teve com o grande líder budista Dalai Lama. A certa altura da conversa, Leonardo Boff virou-se para o Dalai Lama e perguntou: Sua Santidade poderia me dizer qual é a melhor religião? Ele esperava que o Dalai Lama respondesse que era o budismo ou as religiões orientais. Afinal, o Dalai Lama é um religioso budista. Mas o Dalai Lama logo percebeu onde Boff queria chegar e dirigiu-se a ele. Respondeu calmamente: a melhor religião é aquela que torna o homem melhor, mais responsável, mais amoroso, mais compassivo, mais caridoso. Desse modo, a nossa resposta é parecida com a do Dalai Lama. O mérito de cada criatura humana está no bem que ela faz. Só isso poderá garantir a sua tranquilidade de consciência. Sua religião pode contribuir para isso. E quando ela chegar ao plano espiritual, com certeza, esses valores morais que soube preservar falarão mais alto e lhe proporcionarão a paz a que aspira. Assim, estão bem no mundo espiritual aqueles que souberam conviver bem com o semelhante e espalhar tanto bem quanto lhe foi possível, independente da religião que professou. E atenção, você ainda pode telefonar para o programa
e concorrer ao livro que anunciamos no início desta edição. Os nossos telefones à disposição são os seguintes. Telefone fixo 34710700. Os celulares da Vivo 997 51 23 97. Celular da TIM 981 79 2405. E o WhatsApp, que você pode também utilizar, 997 51 23 97. Existem muitas coisas a que às vezes não damos o devido valor. A vida, por exemplo. A vida é uma bênção divina. Através dela, podemos ser felizes e proporcionar a felicidade aos outros. Por isso, é preciso defender a vida, a nossa vida e a do próximo. Pena de morte, aborto, suicídio e eutanásia são formas de violência contra a vida com as quais não podemos concordar. Lutemos em defesa da vida. Pena de morte. Um crime não justifica outro crime. Diga não. Suicídio. Um gesto infeliz. Dê uma chance a você mesmo. Existe sempre alguém para ajudá-lo. Aborto. Um ato de covardia. A vítima não pode defender-se. Eutanásia. Uma ação criminosa. Com confiança em Deus e o firme desejo de obedecer suas leis, a vida terá outro sentido. Mensagem em defesa da vida. Apoio. Federação Espírita Brasileira. Estudando a doutrina espírita, 73 anos de CFEAC. Na confluência das ruas Martim Afonso de Souza e Floriano Peixoto, no bairro Araceli, nesta cidade de Garça, fica o atual prédio do Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade, carinhosamente conhecido pela sigla CFEAC, onde, além das atividades doutrinárias, estudos, cursos, palestras, passes e atividades mediúnicas, é desenvolvido um trabalho de assistência social sob o nome de Casa de Caridade Irmã Filomena, atendendo a população pobre daquela região da cidade. O CFEAC tem uma história de 73 anos e é um dos 4 pilares do movimento espírita da cidade, ao lado do Caminho de Damasco, da Casa Allan Kardec e do Centro Espírita Paz, Amor e Caridade, fazendo parte da USE intermunicipal que compreende os municípios de Garça, Galha e Lupércio. A história deste centro começou no dia 1º de janeiro do ano de 1945, quando um grupo de espíritas decidiu fundá-lo oficialmente num prédio localizado na antiga Avenida Brasil, hoje Avenida Doutor Rafael Paz de Barros. Naquela época, criar um centro espírita não era tão simples como hoje, pois apesar de se constituir num ato que atendia às exigências da lei, exigia determinação e coragem dos fundadores, uma vez que o espiritismo no Brasil era vítima de grande campanha difamatória e até de perseguição por vários segmentos. Só quem viveu naquele tempo pôde ter noção do que estamos falando. No entanto, homens que acreditam no amor e na prática do bem, que constituem a base moral e ideal espírita, não se intimidaram diante dos obstáculos. Seu primeiro presidente foi Oscar Lourenço, seguido dos demais companheiros da diretoria, como Benedita e Yolanda de Assis, Plínio de Aquino, Teófilo Ribeiro, Santo Fulaneto, José de Assis Toledo e José Freitas Brandão. E apesar de todas as dificuldades de ordem social, atuando através de um pequeno grupo, coeso e firme em suas convicções, o CFEAC, apoiado nos ideais de fé, esperança, amor e caridade, continuou na sua luta através dos anos, tendo adquirido terreno para a construção de seu prédio próprio em maio de 1951, no endereço onde atualmente se encontra. Dedicou-se não somente às atividades doutrinárias, mas cuidou de acolher os menos favorecidos, vindo a oferecer uma sopa feita com muito carinho por seus membros para essas pessoas, à maneira dos seguidores de Jesus nas primitivas comunidades cristãs do primeiro século.
Ainda estão em nossas lembranças as tardes de sábado, nas décadas de 1960 e 1970, quando para lá se dirigia uma grande reunião de pessoas da comunidade de Vila Araceli e imediações que iam tomar a sopa do centro, receber aulas de moral cristã sob o patrocínio de Aguinaldo Mendes de Carvalho e com a participação direta de suas irmãs, Maria Isabel, Zizi e Anaide Aparecida. Naquela época, estavam à frente das atividades do centro vários companheiros, cujas presenças nos deixaram muitas recordações, como Roque Eduardo Santana, Joaquim Servilha e Manuel Veríssimo, trabalhadores, homens simples idealistas que encontraram no Espiritismo as bases da doutrina moral ensinada por Jesus. Mais tarde, os trabalhos do CEFEAC, já numa nova fase, foram retomados por Francisco Luiz Santana, à frente de outro grupo de trabalhadores que perfilaram o mesmo caminho. Atualmente, o Centro Espírita Fé, Esperança, Amor e Caridade tem na presidência Maria das Dores Servilha Falcão e os demais membros diretores, Jesus Servilha, Luciene Brito de Carvalho, Nara Soares Couto, Vandra Júdice Costa, Maria Aparecida Carrascosi e Luiz Carlos Costa, que imprimem entusiasmo ao trabalho voltado para os ideais da doutrina. Hoje, lembrando o aniversário do CEFEAC, nos seus 73 anos em nossa comunidade, aproveitamos o espaço de Momento Espírita para enviar nossos cumprimentos aos seus frequentadores, aos seus diretores, aos seus colaboradores e à equipe espiritual que vem dando o necessário respaldo às suas atividades. Momento Espírita. Mensagem para a nova era. Que você ouve Momento Espírita todo domingo, a partir das 11h30 pela Unirádio. E que também pode ser ouvido ao vivo pelo site da emissora ou do Centro Espírita Caminho de Damasco. Aguardamos sua comunicação por e-mail, caro ouvinte. Você nos ajudará enviando comentários, sugestões, críticas e perguntas. Sua participação enriquece os temas aqui tratados. Anote aí o nosso endereço eletrônico: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br, repetindo nosso e-mail: momentoespírita@caminhodedamasco.com.br. Você também pode telefonar ou trazer pessoalmente o seu recado. E chegou o momento meio-meio com o nosso companheiro Luiz Eduardo. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Juliana. Bom dia, Cláudio. Muito bom dia, ouvinte de Momento Espírita. Quando se vêem pessoas que se dedicam ao próximo em trabalhos voluntários, entregando-se durante anos à atividade de beneficência, geralmente se pergunta: por que fazem isso? O que levou fulano ou cicrano a se dedicar a uma atividade que não lhe vai trazer qualquer ganho financeiro? Não seria melhor que se dedicasse aos seus próprios interesses ou somente à sua própria família? São vários os motivos que levam pessoas a colaborar com os mais necessitados em atividades não remuneradas. Elas dispõem de tempo ou de recursos suficientes, seja porque a vida as tem facilitado, seja porque se aposentaram da vida profissional. Às vezes, é a forma pela qual pretende o reconhecimento de Deus para salvar a própria alma ou se redimir de seus erros. De outras, a necessidade de ocuparem o tempo com algo útil e de uma forma espontânea. De outras ainda, é para se afastarem dos problemas que os cercam, sentindo que é mais fácil ajudar a resolver os problemas dos outros do que enfrentar os próprios problemas. Ou ainda porque aprenderam a se sensibilizar com as dificuldades do próximo e se sentem mais em paz consigo mesmas. De qualquer forma, o trabalho voluntário, ou seja, o serviço prestado de forma espontânea e gratuita para um fim útil, é uma necessidade social. No Brasil foram as freiras católicas que iniciaram desde a era colonial, século XV, trabalhos nesse sentido e até hoje, uma considerável parte de instituições de natureza filantrópica são mantidas por adeptos das diversas religiões e classes sociais. Além de pessoas, há empresas e organizações que também se voltam para essa finalidade, realizando ações voluntárias em várias partes do mundo.
O voluntariado é hoje uma realidade mundial. Em países desenvolvidos, onde a população já se conscientizou da necessidade da colaboração espontânea pelo bem comum, o voluntariado já é uma instituição que arregimenta os interessados em participar de ações e projetos sociais. A doutrina espírita, que tem por lema "Fora da caridade não há salvação", desde que aportou no Brasil, incentiva seus adeptos a trabalhos dessa natureza e por duas grandes razões. Primeiro, por causa da necessidade de colocar em prática o que a teoria recomenda, através de realizações que ajudem o homem e a sociedade. Nesse particular, o voluntário está ajudando mais a si mesmo do que propriamente o necessitado. E em segundo lugar, porque segundo o dever da sociedade tratar bem a todos, o espírita como cidadão e acima de tudo como cristão pode colaborar, fazendo sua parte e muitas vezes fazendo o que os órgãos oficiais nem sempre conseguem fazer. Prezado ouvinte, o Lar Meimei é um departamento do Centro Espírita Caminho de Damasco de assistência e apoio à família. Está localizado na Avenida Dr. Labieno da Costa Machado, número 1285, em frente à Praça Tancredo Neves, com acesso pelo portão lateral da Rua 7 de Setembro. Atende as pessoas que vão tomar sopa às segundas e quintas-feiras, inclusive a moradores de rua. As famílias que buscam as cestas de alimentos uma vez por mês. Há também atendimento médico, palestras mensais por profissionais de diversas áreas, grupos de reflexão, atendimentos de necessidades eventuais como enxoval para bebês e outros. O prédio do Lar Meimei encontra-se em reforma para melhor atender às suas finalidades. Ali funciona o grupo do AA, Alcoólicos Anônimos, e atividades ligadas ao movimento espírita, como o curso de Espiritismo e evangelização infantil para crianças de famílias espíritas. Mesmo assim, o atendimento prestado às famílias necessitadas não tem conotação religiosa, dirige-se a toda pessoa de qualquer religião. O Meimei não mantém convênios com órgãos públicos, dependendo apenas e tão somente de doações, contribuições diversas, bazar da Pichincha às sextas-feiras à tarde e venda de produtos de artesanato, doces e salgados. O Meimei está aberto a qualquer tipo de doação, inclusive de produtos usados em condições de uso, seja para doação ou para venda no bazar da Pechincha. Contate o Lar Meimei nos dias úteis pelo telefone 3471-0604 e fale com Enio ou Dolores. Desde já, o Lar Meimei agradece as colaborações. Caminho de Damasco volta às suas atividades plenas. O Centro Espírita Caminho de Damasco, na Rua Gabriela, número 178, retorna às atividades plenas após um período de recesso. As costumeiras sessões de aplicação de passes, com duração aproximada de 30 minutos, funcionam todos os dias, de domingo a sábado, menos nas quintas-feiras, e às 17h30 para crianças, e às 18h para adultos. E está aberta a toda a população. Atendimento fraterno. Ao mesmo tempo, se você quiser conversar pessoalmente, expor e buscar luzes para seu problema ou esclarecer dúvidas à luz da doutrina espírita, o centro oferece o serviço de atendimento fraterno, que é realizado durante a semana, com ou sem agendamento, dependendo do caso, indo ao centro na hora dos passes, entrando em contato direto conosco por este programa, por telefone ou e-mail, ou ainda acessando o site do centro. Você será encaminhado para o atendimento fraterno. Educação espiritual das crianças. As atividades de evangelização infanto-juvenil do Lar Meimei e o estudo sistematizado de Espiritismo para adultos voltarão em 3 de fevereiro, como acontece todos os anos, devido ao período de férias escolares. O Lar Meimei agradece. O Lar Meimei mais uma vez volta a este microfone para agradecer os colaboradores e amigos que tiveram participação na Feira do Natal e que foram muitos, cada qual fazendo a sua parte da melhor forma possível. Doadores, prestadores de serviços, expositores e muitos outros. Todo esse trabalho só é possível
porque há a participação da comunidade, uma participação muito especial de Maria das Dores Santos Viacelli, a Dolores na confecção de artesanatos e sua equipe de trabalho que não mediam esforços para fazer sempre o melhor em prol da instituição. O Lar Meimei, através de seus diretores e voluntários, agradece à Prefeitura Municipal de Garça, especialmente à Secretaria da Cultura, pela cessão do espaço da Galeria Edith Nogueira Santos, várias empresas da cidade por meio de seus diretores e principalmente o público em geral, que veio à feira dar a sua inestimável e oportuna colaboração. Nossos agradecimentos também à Rádio Universitária e ao jornal Comarca de Garça. Biblioteca do Centro aguarda sua visita. A Biblioteca Batuíra do Centro Espírita Caminho de Damasco já retomou suas atividades normais. E lá você tem acesso a uma grande quantidade de livros espíritas e espiritualistas. São mais de 3.000 títulos e mais de 6.000 volumes, inclusive romances, CDs, DVDs, com palestras e filmes, e você pode levá-los emprestados para ver tranquilamente em sua casa. Será muito bem atendido pelo casal Sônia e Augusto, que estão lá todos os dias da semana a partir das 17h30 até as 20 horas. E como todo domingo, a Sônia nos traz uma mensagem da semana. Era uma vez uma lagarta que havia cansado de rastejar em busca de alimento. Os pequenos pedaços que conseguia já não eram suficientes para matar sua fome de comida e amor. Estava cansada de viver se arrastando de um lado para outro, sempre fugindo dos animais e dos pés humanos que tentavam comê-la ou destruí-la. Certo dia, cansada demais dessa situação, resolveu fazer alguma coisa. Do jeito que estava, não dava mais para ficar. Foi quando se lembrou de que, muito tempo atrás, alguém lhe havia dito que dentro dela morava uma força mágica, tão incrível que até era capaz de fazê-la voar. Só de pensar em ser livre, conhecer espaços novos, novos horizontes, já se enchia de esperança. Então, resolveu tentar encontrar essa força mágica. Subiu em uma árvore bem alta, procurou um lugar escondidinho, construiu um casulo e dentro dele começou a sonhar com um futuro diferente, um futuro melhor. Quando conseguiu sair, nem podia acreditar. Ela havia se transformado. Agora possuía asas, corpo elegante e antenas que detectavam um mundo encantador e desconhecido pelo qual antes se arrastava. Percebeu então que o aperto que havia sentido aconteceu porque estava deixando de ser lagarta no corpo e no jeito de pensar, agir e sentir. E agora era uma borboleta, colorida, leve, suave. Pôs-se a experimentar as asas, batendo-as delicadamente até que saiu do galho na qual se encontrava. Estava voando. Quanta coisa nova, quantas possibilidades, quanto a fazer e conhecer mundo afora. E voou, voou por entre folhas, árvores e flores exuberantes, experimentando o pólen doce e fecundo que o jardim natural podia lhe oferecer. Voou pelos antigos caminhos, revivendo os momentos passados na pele de lagarta, agora borboleta. Você já se apaixonou por um livro? Eu sim, por vários. Porém, alguns têm o poder de despertar o que temos de melhor. Mamãe, como nascem as fadas? De Andrei Moreira, AME Editora, é uma história de autotransformação e de desenvolvimento pessoal que propõe uma reflexão para adultos e crianças, de todas as idades, acerca das etapas do amadurecimento psicológico, emocional e espiritual nos caminhos da autossuperação. Lagartas, borboletas e fadas são uma metáfora para ilustrar a profunda transformação das almas que buscam ser melhores a cada dia. Acompanham o texto diversas atividades de educação emocional, podendo ser abordados por pais educadores temas como renovação, adaptação, mudanças, paciência, o tempo certo de cada coisa, fases da vida, ampliação da consciência, conquistas e alegria de viver
entre muitos outros. Tenho certeza que a partir deste livro, os jardins dessa existência estarão muito mais bonitos com as borboletas e fadas que surgirão. Então, que tal começarmos nossa caminhada para a transformação? CFEAC tem a segunda palestra comemorativa amanhã. O CFEAC Irmã Filomena de Vila Araceli, que está comemorando 73 anos de atividades em nossa cidade, fará realizar na noite desta segunda-feira, amanhã, portanto, às 20 horas, a segunda palestra do ciclo de palestras deste mês de janeiro e convida os espíritas e o público em geral para prestigiar o evento. Na ocasião, deverá se apresentar o conhecido expositor Nazil Canarim Júnior, uma das figuras mais atuantes do movimento espírita da cidade de Bauru. A Mocidade Espírita se prepara para a reunião prévia da próxima Comenoesp. Os integrantes da Mocidade Espírita Emmanuel, da cidade de Garça, estão se preparando para a realização da segunda reunião preparatória da 53ª Comenoesp, que significa Confraternização de Mocidades Espíritas do Noroeste do Estado de São Paulo. A prévia será realizada na ETEC Monsenhor Antônio Magliano, nos dias 27 e 28 de janeiro próximos, com a participação de delegações de diversas cidades desta região do estado, conforme informa o Guilherme, que é presidente da Mocidade de Garça. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Em nome da Mocidade Espírita Emmanuel, da cidade de Garça, eu venho fazer um convite especial aos jovens de nossa cidade e região. Agora no final do mês de janeiro, sediaremos a segunda prévia da Comenoesp, que significa Confraternização de Mocidades Espíritas do Noroeste do Estado de São Paulo. Como o nome já diz, este é um evento voltado às mocidades espíritas das cidades de nossa região e tem por principal intuito fortalecer os laços entre os jovens participantes por meio de inúmeras atividades, que envolvem estudos doutrinários, dinâmicas, artes, momentos de convivência, etc. Esta é uma excelente oportunidade de conhecer o incrível trabalho desenvolvido pela juventude espírita do nosso estado. Então convidamos você para participar junto com a gente. O evento ocorrerá nos dias 27 e 28 de janeiro, nas dependências da ETEC Monsenhor Antônio Magliano, que fica localizada na Praça Doutor Martinho Funchal de Barros, número 277, no bairro Williams, próximo ao Bosque e ao Fórum da cidade de Garça. Uma última informação importante a você que tem interesse em participar. As inscrições, que são no valor de R$ 25,00, irão até domingo agora, dia 14 de janeiro. Para saber mais, tirar suas dúvidas, etc., entre em contato com o Guilherme ou o Matheus, hoje coordenadores da Mocidade Espírita Emmanuel. Os telefones são 997 67 16 66 ou 997 83 15 16. Você pode ligar para a gente ou chamar no WhatsApp que iremos atendê-lo. Então, aqui fica o nosso convite a você. Esperamos que possa se juntar a nós na segunda prévia da Comenoesp. Nos vemos lá. Um grande abraço. E passamos neste momento ao sorteio de um exemplar do romance mediúnico Um Novo Recomeço, que anunciamos no início desta edição. E o livro sai para o ouvinte residente na rua José Garibe, número 925, Gália, Orlando Lourenço. Parabéns, Orlando Lourenço. Aguarde que enviaremos o seu livro pelo correio. Obrigado, ouvinte da Unirádio, pelo prazer de sua companhia. Continue acompanhando o Momento Espírita todo domingo, participando deste momento de paz e reflexão. Agradecemos a você que se comunicou conosco e a todos que nos acompanharam nesta edição.